Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora dar início ao livro 7 de História da Igreja. O título desse livro é A Inquisição Católica e as Igrejas Anabatistas. Bom, nós vimos até o livro 6 que a Igreja Católica, ela principalmente está fazendo guerra santa, cruzada, contra os anabatistas, principalmente os albingenses. Terminou aquele período ela fazendo guerra aos anabatistas da Bórnia, pediu ajuda ao rei da Hungria, invadiu a Bórnia para acabar com o crescimento das igrejas anabatistas naquele país. O que vai acontecer agora nesse 7º livro é que a Igreja Católica ela vai aumentar essa perseguição. Ela vai enviar padres inquisidores, principalmente franciscanos e dominicanos, para rodar todos os países da Europa, descobrir onde esses cristãos estavam escondidos e ordenar que os reis matem. Nós vamos ter histórias aí de reis, por exemplo, uma rainha da Espanha, que eles tinham que assistir. E pense você botar fogo numa pessoa, isso é uma coisa horrível, né? E diz que a rainha ela passou mal, porque ela viu ali pessoas, mulheres, homens, quando primeiro bota naquela fogueira, né, a pessoa ali amarrada, e a pessoa, vamos dizer, começa a subir aquela fumaça e as pessoas começam, vamos dizer, sofrer do calor, mas também engasgando, né, e aquele cheiro de carne queimada. A rainha ela passou mal, ela teve que sair do local. E eu sempre falo para vocês, esse negócio de botar fogo em uma outra pessoa, quem faz isso, ele não está puro, não. Essa é uma expressão popular que existe, mas ele não está puro, não. Isso é coisa espiritual maligna. Aqui no Rio de Janeiro, tem a história, né, ali no Complexo do Alemão, que eles botavam fogo nas pessoas. Certa vez eu vi um repórter que trabalhou investigando lá. Tinham pessoas que não conseguiam botar fogo no outro, não. Então eles tinham pessoas lá específicas, normalmente ligadas ao espiritismo, e essas pessoas é que pegava e tacava fogo em algum cidadão que vacilou na favela, que devia drogas, era isso que acontecia. Então, o que a Igreja Católica vai fazer nesse período que nós vamos estudar agora, as histórias de perseguição vão aumentar muito. Por isso é que nesse tópico agora eu vou falar da Inquisição, como tópico principal, e ainda vão ter algumas guerras santas, mas a Inquisição e das muitas mortes que a Igreja Católica vai organizar. Bom, então aí na página 6 eu comento: este é o 7º livro da coleção de História da Igreja. Neste módulo, estudaremos a implantação da Inquisição pela Igreja Católica, que tinha o objetivo principal de perseguir as igrejas anabatistas. Este período se estende do ano 1192 até o ano 1517, quando terá início a Reforma Protestante, que seguirá o padrão católico de perseguição. Bom, que fique bem claro para vocês desde agora. O que eu vou mostrar para vocês quando nós estudarmos a Reforma é que tanto Lutero quanto Calvino, Zwinglio, Melanchthon, todos aqueles chamados reformadores, todos eles eram assassinos de cristãos. E você pode ver isso aí no YouTube, isso está aí à vista de todos. Se você for no YouTube e escrever assim, Os Radicais, vai aparecer um filme contando a história dos anabatistas lá nos dias de Zwinglio, nos dias de Lutero. Zwinglio era um discípulo de Lutero, né? Lutero fez a reforma na Alemanha, tá certo? Ele fez a reforma na Suíça.
E vocês vão ver lá Zwingli, o filme termina, Zwingli jogando um anabatista na fogueira. Amarrou o anabatista todo numa madeira, tinha uma fogueira grande lá, e aí pegou aquela madeira, aquele tronco, né? E o anabatista amarrado ali jogou ele na fogueira e queimou o anabatista. É assim que termina o filme. Está disponível no YouTube. E existe um monte de livros publicados que eu tenho citado e vou citando outros para vocês. E mais, eu vou mostrar para vocês que a perseguição dos católicos, ela era inferior à perseguição dos protestantes, acredite. A Inquisição protestante era mais violenta que a Inquisição católica. A Inquisição católica, que nós vamos começar a estudar agora, ela tinha uma regra. Você só podia torturar o anabatista por 1 hora. Jogava ele na cela, no dia seguinte mais 1 hora de tortura. A Inquisição protestante não. Eles torturavam por 2 horas, 10 horas. Vai ter caso de pessoas que vão ser torturadas por vários dias direto. De maneira que o irmão acabou negando a fé. Porque imagine, diz que foi quase 1 semana de tortura de um irmão que eu vou contar a história dele para vocês, chamado Baltazar Rubimaya. A última frase do último livro, que vai ser o livro 9, vocês verão, eu termino com uma palavra de Baltazar Rubimaya, que ele disse, a verdade é imortal, tá ok? Bom, o comentário prossegue. O período da Reforma Protestante terá uma redução na perseguição aos anabatistas devido às guerras entre católicos e protestantes. Eles vão estar em guerra. O próprio Zwingli, ele morre numa guerra contra os católicos. Então ele persegue os anabatistas, mas acaba que a perseguição não é tão grande quanto a católica, porque o mundo era só católico e eles matavam, né, do jeito que eles queriam. Quando surgir a Reforma Protestante, os protestantes vão começar a matar católico também. Eles não vão matar só anabatista. Então, como eles vão começar a se envolver em guerra, acaba que a perseguição aos anabatistas vai diminuir de uma certa maneira, mas vai continuar. O comentário prossegue. Até este ponto da história, ficou claro que a principal fonte de conhecimento dos anabatistas eram os inimigos católicos e as suas ordens de perseguição. Verificamos também obras de alguns historiadores protestantes que também nos fornecem informações. No ano 1100, vimos que os anabatistas, mesmo escondidos, produziram a obra como A Lição Nobre. Mas esse comunista é uma nova fonte que aparece na descrição dos anabatistas. Eu vou mostrar para vocês também comunistas que vão escrever sobre os anabatistas, tá bom? Movimentos heréticos citados pelo historiador são as igrejas que o catolicismo chamava de heresias, mas essa é uma acusação falsa. Na verdade, a igreja de Roma, que era acusadora, era a falsa igreja. A igreja anabatista valdense e outras que sofriam a acusação formavam a verdadeira igreja de Jesus, sendo caluniada. Neste 7º período, essa calúnia chegará ao extremo da organização da Inquisição para tirar a vida de todos os que tentarem manter essa fé. A perseguição que antes o catolicismo cobrava que os reis executassem, agora será criada ordens com a função de andar pelas regiões distantes, realizando prisões, torturas e até execuções. No livro anterior discutimos o uso do termo Idade das Trevas e defendi que ele se aplica bem ao período que se iniciava, ano 476, devido à escassez de escritos anabatistas. Com os escritos que encontramos dos anabatistas e outros que escreveram sobre eles, podemos considerar que essa era das trevas como encerrada,
pois o período que se inicia teremos muitas obras de anabatistas, como destaques para dois, John Wycliffe e Pedro Helptichinski. Esse John Wycliffe ele é muito conhecido, vocês pesquisarem na história, vocês encontram sobre ele. Só que existem filmes que parecem eles foram feitos por protestantes. Eles não dizem que John Wycliffe era um anabatista. Eles não dizem que John Wycliffe não batizava recém-nascido. Por quê? Porque isso conflitava com também a doutrina protestante. Então, eles falam só de John Wycliffe como um protestante, como alguém que tentou reformar a Igreja Católica. Só que eu vou mostrar para vocês, historiadores, que mostram que John Wycliffe não era católico, ele era anabatista. Já outros, como John Hus, esse era católico. Foi queimado, foi um católico queimado pelos católicos. O John Wycliffe, nós veremos que a Igreja Católica não conseguiu matá-lo em vida. Mas 100 anos depois da morte dele, a Igreja Católica descobriu o túmulo onde ele estava, mandou exumar os ossos e queimar os ossos dele, para vocês verem o ódio que a Igreja Católica tinha das igrejas anabatistas. Por quê? É o ódio da Babilônia apocalíptica contra a verdadeira Igreja de Jesus. O Apocalipse diz claramente que ela estava embriagada com o sangue dos santos. E Pedro Helptichinski, eu vou dizer para vocês, é um personagem que eu descobri na história. Nenhum livro de história fala de Pedro Helptichinski. Livro de história da igreja. De John Wycliffe eles falam porque foi muito evidente, ele combateu muito o papado, e o fato até do papado ter colocado fogo nos ossos dele. A vida de John Wycliffe está contada por protestantes no YouTube. Você tem um filme lá, John Wycliffe, A Estrela da Manhã, ou A Estrela da Alva, acho que é mais ou menos esse título. Tá bom? Já o Pedro Helptichinski não. Só que esse homem, ele escreveu 56 obras, várias obras sobre teologia. Tá bom? E ele, para vocês terem ideia, na história, nós veremos que diversos filósofos eram fãs dele, porque ele também era um educador. Ok? Então, nesse período, nós já teremos mais obras de anabatistas para estudar. O comentário prossegue. Mas as trevas da perseguição será acentuada. Na visão tradicional, a Era das Trevas se encerra com a Reforma Protestante. Mas na visão deste autor, a Reforma não diminuiu essas trevas, pois mantiveram doutrinas fundamentais da Babilônia apocalíptica, tais como o batismo de recém-nascido e a teoria da guerra justa. Todos os protestantes defendiam a morte dos anabatistas, inclusive Calvino. Calvino era um matador de anabatista. Igrejas que não batizavam recém-nascido, Calvino mandava matar. E hoje Calvino ele é pregado, tem assembleiano se dizendo calvinista. Eles não sabem o que fazem. Muito provavelmente ou já perderam ou vão perder a salvação, vão para o inferno, porque eles estão pregando doutrina herética. Calvino, eu vou mostrar para vocês, com certeza absoluta, era um herege. Herege, você sabe, até por ele batizar recém-nascido, mandar matar quem não batizava recém-nascido, defender a teoria da guerra justa, que é aquela doutrina que diz que a igreja pode matar para implantar o reino de Deus, tá bom? Então, era um herege. E para concluir essa introdução, eu digo, tanto luteranos como calvinistas mantiveram a perseguição aos anabatistas, como veremos mais à frente.